Agora vamos conversar com o Dr. Tiago Almeida. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigado, Robson. Para mim é um prazer estar aqui com todos. Um prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre um tema muito importante que diz respeito aos cuidados que as pessoas têm que ter em casa. Todo mundo tem que ter sempre cuidado, né? Um escorrego não faz bem a ninguém. Mas, sobretudo, o pessoal que já tem uma certa idade, às vezes tem um problema de osteoporose, tem outros problemas, acaba sofrendo alguma fratura. E tem até idosos que a gente sabe que poderia viver muito mais tempo, mas às vezes a partir de uma queda desenrola-se uma série de processos e termina, infelizmente, falecendo, né? E faleceu não por alguma doença, algum problema mais grave, mas tudo começou com uma queda, né? É verdade, Robson. As pessoas de mais idade, normalmente a gente diz que devido à osteoporose, ela fratura para cair, o osso se torna mais sensível, então qualquer movimento brusco quebra o osso e aí sim o paciente vai ao chão, né? E a gente tem a imagem de que acontece o contrário, de que ele levou uma queda e quebrou um osso. Isso. Muitas vezes acontece o contrário. Essa é a imagem da população. Lógico que uma queda realmente pode quebrar um osso de uma pessoa que tenha osteoporose, de uma pessoa de mais idade. Porém, o mais frequente nas fraturas de fêmur é o paciente quebrar para depois cair. E aí sim, como você mesmo falou agora há pouco, isso pode repercutir até a óbito e até um óbito. Por quê? O paciente fica acamado durante alguns dias e aí vem uma pneumonia, vem alguma infecção generalizada e leva a óbito. Então tem que ter muito cuidado, tem que preservar o local onde o idoso está, sempre estar vigilante, ter alguém por perto para ajudá-lo nas necessidades. E o que fazer, por exemplo, que tipo de adaptações, até simples, podem ser feitas nas residências para evitar quedas por parte dos idosos? Eu acho que primeiro o piso, né? O piso, quanto mais áspero, melhor, porque dá mais estabilidade, dá mais aderência para a pisada, para a caminhada. Sobretudo nesse período que tem chovido bastante, sobretudo a pessoa nesse do nada período. leva um escorrego, né? E as casas normalmente pingam um pouco, ou corre água por algum lugar e acaba ficando em algum espaço onde o idoso caminha e isso aí pode levar a uma queda, né? Barras laterais nos banheiros, no quarto do idoso, para que de madrugada o idoso normalmente tem um problema de incontinência urinária, quer se levantar e acorda meio obnubilado, meio perturbado e acaba caindo. Então tem que ter muito cuidado, camas baixas para o idoso poder colocar rápido o pé no chão sem muito perigo. Então são vários cuidados que se devem ter para dar uma vida melhor a essas pessoas que cuidaram da gente a vida toda. E o que pode ser feito num primeiro atendimento na hora da emergência se, por exemplo, um idoso ou até uma outra pessoa levou uma queda, teve algum problema e pode ter naquela ocasião sofrido alguma fratura? Enquanto não chega o SAMU, os primeiros socorros, o que é que a pessoa pode fazer? Manter imóvel, tá? Tentar não mexer, porque como há uma suspeita de uma fratura, lógico, se ele não se levantou referindo dor, provavelmente tem uma fratura. Manter imóvel, chamar o SAMU e aguardar que com certeza ele vai ter o melhor atendimento possível. É uma orientação, por exemplo, até para, às vezes a pessoa na cidade sofre, na estrada sofre um acidente de moto ou de carro e de repente aquela pessoa está lá, pode ter sofrido uma fratura na coluna vertebral. Muitas vezes a pessoa não percebe, não sabe e às vezes pega pelas costas da pessoa e vai levantar. Então você pode gerar uma complicação sem fim para aquela pessoa. Isso, levar uma paraplegia, a uma tetraplegia, então é muito perigoso. E eu gostaria de saber quais são as orientações, por exemplo, em termos de alimentação que podem ajudar a fortalecer os ossos. Alimentação, todos os derivados de leite, né? Leite, queijo, iogurte, manteiga, ovos, tudo isso e todos os tipos de verde. Brócolis, alface, pimentão, todos os tipos de verdes contêm cálcio e ajudam. Tomar um pouquinho de sol no começo da manhã, antes das 7 da manhã e depois das 5 da tarde, porque o nosso sol é muito pesado. Então, para não ter risco de câncer, sempre antes das 7 e depois das 5. E fazer um pouco de atividade física. Com essa tríade aí, alimentação, atividade física e o sol, com certeza a osteoporose vai ficar mais longe. O que é que o doutor Tiago diz a respeito, né? Tem uma pergunta do telespectador, João Oliveira, que está nos acompanhando em Ponta Negra, o que dizer de alguns medicamentos que são injetáveis, subcutâneos, para minimizar os efeitos da osteoporose?
Primeiro tem que ter indicação, tem que ser feito exames laboratoriais para ver se o paciente tem perda de cálcio ósseo, tem déficit de vitamina D, e aí sim vai ter a reposição. Ele citou o nome do Prolia, por exemplo. O que é que o doutor diria desse aqui? É uma ótima medicação o Prolia, porém tem que ter indicação de usá-la. Tem que ter indicação, e acompanhado pelo médico. Pergunto também, por exemplo, as pessoas que estão em casa nos acompanhando, que pretendem fazer revisões de saúde periodicamente, muitas vezes a pessoa imagina se é idoso um geriatra ou imagina procurar um clínico geral, dependendo da sua idade, para fazer um check-up de modo geral. Tem algum tipo de check-up específico em relação à parte óssea que pode ser feito com os profissionais médicos desta área? A partir dos 60 anos, normalmente, é bom fazer um acompanhamento com o ortopedista para ver a questão da osteoporose. Anualmente, a cada 2 anos, dependendo dos exames, o médico ortopedista vai saber lhe orientar qual é o ideal para você, se anualmente ou a cada 2 anos. Qual a diferença de pós-operatório na hora que acontece um trauma, a quebra de algum osso, seja no idoso ou mesmo no caso de uma pessoa adulta? Tem diferença, por exemplo, até vai incluir criança. Uma criança quebrar uma perna, ou um adulto ou um idoso, o que é que há de diferença de um pós-operatório, de uma cicatrização de uma situação para outra? A cicatrização acontece de acordo com a faixa etária. Digamos, a criança, ela tem uma consolidação óssea muito mais rápida devido ao crescimento que está tendo, né? Então, a criança muito mais rápida, ela volta às atividades normais, ela muitas vezes não precisa fazer fisioterapia porque reabilita muito fácil. O adulto já tem um pouco mais de dificuldade e o idoso mais ainda, mas o tempo de consolidação é mais ou menos entre o adulto e o idoso semelhante. Muito bem. Doutor Tiago, e quais são as recomendações em termos de cuidado depois que um idoso sofre uma fratura, por exemplo, dentro de casa, ele deixou o hospital, está junto à família, que cuidados ele tem que ter para melhorar essa consolidação do osso, da fratura? Não, a consolidação, eu costumo dizer que tem 3 coisas que colam o osso. Contato entre as partes ósseas, que como foi feita a cirurgia vai haver, estabilidade, que é não ficar movendo demais a fratura, e tempo. Dependendo da fratura, cada osso tem sua particularidade de tempo. Digamos, o fêmur, em torno de 6 a 8 semanas ele está consolidado. Então, cada osso tem sua particularidade. Nesta Sexta da Saúde, conversando com o Dr. Tiago Almeida, ele é médico ortopedista e tirando dúvidas ao vivo com o nosso telespectador do Boa Tarde Cidadão. Tem a pergunta do Ricardo, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele gostaria de saber quais são os cuidados para o pessoal que pratica esportes. Ele particularmente joga futebol e já teve problemas de rompimento de ligamento nos joelhos. E ele gostaria de saber as principais orientações nesse sentido. Ricardo, eu acho que a primeira coisa é manter forte a coxa, né? Fortalecimento muscular. A gente tem que estar preparado na vida para o que a gente quer fazer. Eu costumo dizer que aos meus pacientes, se você tem um carro, você não tem coragem de colocar ele na Stock Car. Por quê? Porque ele não está preparado para correr. Então, para jogar bola, nós temos que ter uma preparação, mesmo que seja no fim de semana. Tem pergunta de um telespectador, ele ainda estava digitando, porque ele mandou por SMS, a gente está esperando a resposta dele dizer o nome e o bairro, mas a pergunta é muito interessante. Ele quer saber se refrigerante, de alguma maneira, promove um desgaste na massa óssea, né? Eu me lembro que minha avó já dizia isso, minha avó tem 93 anos, uma grande figura, ela sempre dizia isso, né? Que o refrigerante prejudicava os ossos. Não tem nenhum trabalho, ao menos que eu conheça, não tem nenhum trabalho que prove isso. Duplo cego, randomizado, sério, que prove. Mas existe esse mito, essa história que nossos avós contavam, então é bom ter cuidado com refrigerante. Bem não faz. Pois é, de toda forma, tire esse negócio de refrigerante da sua alimentação, é só porcaria. Ali, refrigerante, Coca-Cola, esse negócio, tudinho, é mesmo que você pegar um pacote de açúcar, condensar, transformar no xarope e você beber aquilo com um gás. Pronto. É só isso, assim, bem nenhum vai fazer para a sua saúde. Se vai fortalecer ou vai quebrar seus ossos, eu não sei, mas realmente não vai fazer bem nenhum para a sua saúde essas porqueiras de refrigerante. A gente mora num país tropical, com tanta fruta maravilhosa que a gente tem para a gente fazer suco, né? Para que diabo a pessoa quer porqueira de refrigerante? Verdade, Robson, é verdade. Nós temos aí uma vasta
diversidade de frutas. E aí eu lhe pergunto, né? Você também é especialista em artrose. O que é artrose? Explica para o telespectador. Na verdade, eu sou especialista em joelho, faço muita cirurgia de artrose, que é uma doença degenerativa da idade que todo mundo vai ter. Só não vai ter quem envelhecer, quem não envelhecer, né? Então todo mundo quem morrer antes não tem artrose, mas depois dos 50, 60 não tem anos, jeito, rapaz. todo mundo vai desenvolver e vai precisar, se quiser ter uma qualidade de vida melhor, colocar uma prótese no joelho. O que é então a artrose? A artrose é uma doença degenerativa onde acaba o líquido dentro do joelho e o osso... Ou a cartilagem também. O líquido e a cartilagem. E aí acaba pegando um osso contra o outro. E isso causa muita dor, causando dificuldade para andar, deambular. Mesmo que a pessoa tenha ou não tenha alguma atividade física, isso vai acontecer de toda forma? Lógico, vai acontecer, mas varia o grau, de acordo com o cuidado que você tem com o seu joelho. Mas se você pratica atividade física, isso implica em desgastar mais ou menos ou não tem? Depende da atividade física. Se você tem lesões frequentes no joelho, como jogadores de futebol, eles têm artrose mais cedo. Jogador de futebol. Já quem pratica natação? Mais difícil. É mais difícil. E, por exemplo, na hora que a gente pensa em pessoas que praticam outras atividades esportivas, né? Às vezes a pessoa não tem tanto cuidado, ou mesmo academia. Quando você tem um personal ao seu lado, é mais difícil de você fazer alguma atividade, algum movimento errado. Quando não tem ao seu lado um profissional de educação física, um personal, às vezes você acaba fazendo alguma movimentação errada. E isso ao longo do tempo também pode gerar esse problema, né? Lógico, o corpo da gente é como uma poupancinha. Você vai depositando o bom e o ruim. E você vai colher no futuro, na sua velhice, o resultado do que você plantou, do que você poupou durante a vida. Muito bem. E quais são as recomendações para a pessoa que tem artrose conseguir viver sem problemas? A pessoa que tem artrose tem que fortalecer bem, como a gente já falou, a mesma recomendação para os esportistas, tentar fortalecer, tentar ter uma qualidade de vida com fortalecimento da musculatura, praticar esporte, né, para manter sempre o movimento, porém evitar longas caminhadas. As caminhadas tendem a gastar mais. Eu sempre faço analogia de que, imagine que você tem um pneu careca de um carro. Se você continuar rodando, a tendência dele é explodir. Então tem que ter alguns cuidados para não gerar piora no quadro. Tem pergunta de telespectador Alisson, de São Gonçalo do Amarante. Um abraço aos meus amigos de São Gonçalo do Amarante, também de Macaíba, Parnamirim, Ceará Mirim, a turma que sempre participa. E chegou uma pergunta agora do Alisson, lá de São Gonçalo do Amarante. Ele disse que é corredor, mas está parado há 4 meses, porque tem fascite plantar. Ele disse que faz muita compressa de gelo e toma muitos remédios, mas até agora não melhorou. Ele quer saber se tem jeito. E explica para o nosso telespectador, antes dessa resposta, o que é, como é o nome? Fascite plantar. Fascite plantar. A fascite plantar é a inflamação da face embaixo do pé, tá? Então, o que é que tem que ser feito para isso? Muito alongamento, usar palmilhas para poder correr ou para andar no dia a dia, tá? Na época da crise realmente tem que tomar anti-inflamatório, mas depois aliviou para os anti-inflamatórios, porque senão vai prejudicar os rins. E aí, com o alongamento e com a diminuição do impacto através da palmilha, você pode voltar a correr sem nenhum problema. Hoje já tem um tratamento cirúrgico, que é a risotomia dos nervos do pé, e aí diminui bastante a dor também. Interessante. Pode ser feito no SUS? Ainda não. Ainda não. Muito bem. E o que é o pé chato e que prejuízo isso pode causar à locomoção das pessoas? O pé chato é um nome mais corriqueiro, se chama pé plano, né? É a pessoa que não tem a cava do pé. Então, algumas vezes tem indicação cirúrgica, dependendo do grau e dependendo do acometimento no paciente. Ele prejudica um pouco a pisada, mudando o ângulo de andar da pessoa. Isso aí causa problemas na coluna, no joelho e às vezes no quadril. Uma palmilha pode ajudar a resolver, uma palmilha sendo feita personalizada, né? Uma palmilha personalizada, feita por um especialista, com certeza melhora bastante. Eu particularmente quero compartilhar aqui uma alegria muito grande que tive, inclusive, meu amigo Leonardo, lá da Ortorrio. Deixo a dica aqui, Leonardo da Ortorrio, não está me patrocinando em nada, mas foi uma experiência tão positiva que eu tive. Eu tinha o pé chato, esse problema no pé é um pouco mais plano do que quem tem aquela cava normal. E eu sempre tinha muita dor na coluna e isso não parava, não entendia por quê, porque eu não vivia carregando peso, fazia academia de maneira correta.
E aí ele faz um exame bem detalhado da planta dos pés, da pisada, o peso da pisada, pronto. Baropodometria. Exatamente. É um exame que você faz da pisada, existe o estático, existe o dinâmico, e a palmilha é feita baseado nisso, conforme a sua pisada. Ela foi feita exatamente para mim. E olha, eu a maior parte do tempo uso tênis, às vezes eu só uso sapato quando eu desço do carro, calço o sapato para vir aqui para a TV, aí depois coloco o tênis de volta. Hoje é sexta, eu estou mais à vontade, mas eu tive essa experiência lá com o Leonardo, o filho do Leonardo, próprio também lá da Orto Rio, fez esse exame, fiz a palmilha e parou dor de coluna. Eu achei impressionante. Literalmente, uma simples palmilha resolveu um problema que eu nunca acreditava, nunca imaginei, né? Leonardo é muito bom, é um técnico muito bom. Muito bem. E agora eu gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador informação sobre o mutirão que vai acontecer. Do que trata esse mutirão? Quem é que pode participar? Vamos lá, Robson. O mutirão, nós já fizemos dezenas de edições, tá? É um mutirão de cirurgias de pessoas que estão há muito tempo aguardando esse procedimento. Tem pessoas desde 2015 aguardando cirurgias. São cirurgias eletivas, não são cirurgias traumatológicas, então não são urgências. Então o paciente que está no Valfredo não tem indicação desse mutirão, tá? São pessoas que já estão com sequelas, são pessoas que estão com problemas há anos. E aí nós selecionamos de 15 a 20 pacientes e alguns colegas começaram a se reunir para operar essas pessoas no sábado. Dar o seu sábado, a sua contribuição para fazer. Nós vamos fazer uma agora sábado, começando às 7h30 da manhã, no Hospital Memorial, até terminar, que dá em torno de 7, 8 da noite. A pessoa precisa levar alguma documentação? Quem tem vontade de poder participar desse mutirão, se não dá agora de outra maneira, o que é que pode fazer? Quem tem algum problema de saúde, buscar o seu médico. Normalmente, se você tem um problema, você foi diagnosticado por alguém, buscar, que com certeza ele vai saber o caminho de enviar até a gente e podermos colocar você na fila. A Rita de Candelária pergunta se a cirurgia já é feita no dia, na hora, ou se nesse dia vai se fazer uma programação. Nesse dia se faz uma programação. Muito bem. E ainda está aberto a receber outras pessoas e para que possam se inscrever para um outro momento? Lógico. Todos os meses nós tiramos um sábado para fazer esse mutirão. São 6, 7 ortopedistas e aí eu conclamo os outros amigos que queiram fazer. Nós temos espaço para que possamos fazer mais cirurgias. Tem algum site para acompanhar? Instituto Mais Saúde ou Dr. Tiago Almeida. Instituto Mais Saúde ou Dr. Tiago Almeida? Isso, nas redes sociais. Nas redes sociais. Instagram, Facebook. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a sua participação, a sua presença no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu deixo um momento final para suas despedidas junto ao povo do Natal do Rio Grande do Norte. Pode até compartilhar dicas e mais orientações que você considera importantes junto à população e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares. Muito obrigado, Robson. Agradecer o espaço, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães do Rio Grande do Norte, do Seridó, especialmente a minha, Dona Garcia. Você é de qual cidade do Seridó? Eu sou de Parelhas. Parelhas, terra boa. Um abraço grande. Terra do meu amigo Fabrício Gaspar, Fabrício Pereira. Fabrício Pereira. Fabrício Pereira, grande Fábio também, a turma boa. Fabrício é médico, Fabrício é nefrologista, Fábio é ortopedista também. Ortopedista também? Fábio terminou ortopedia, um cara muito bom. São pessoas que estão no meu coração, são meus amigos de infância. Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado pela sua presença.